Olá, professores da rede pedagógica! Se eu sou o Pedro Bandeira, autor de A Droga da Obediência, quero falar com vocês sobre a droga da avaliação. Afinal, o que é avaliação, hein? Para que e a quem serve a avaliação? Se você fosse um médico e recebesse um paciente com dores de barriga, você lhe recomendaria uma série de exames para avaliar seu estado de saúde, não é? Ao receber os resultados desses exames, o que você faria, hein? Daria um 0 para seu paciente por seu cocô estar cheio de vermes? O impacto desse 0 faria seu paciente ficar envergonhado, pôr-se em brios e melhorar da doença? É claro que não, porque os resultados serviriam para você diagnosticar a doença, tomar as devidas providências e receitar os remédios adequados, não é verdade? E como professor? Quando você aplica um teste para avaliar o quanto seus alunos absorveram de certa matéria nova e descobre que vários deles não entenderam nada, basta você aplicar-lhe uma vergonhosa nota baixa para pô-los em brio e provocá-los para que eles se esforcem mais e passem a entender melhor a matéria? Não é? Amigos, olha, durante toda a primeira metade do século passado, acreditava-se que o aluno com dificuldade de aprendizado era o único culpado por seu mau desempenho. Ele era um mau aluno porque era preguiçoso, desatento, não estudava como devia. Naquela época, o professor admirado era o professor duro, severo, exigente, que forçava suas notas sempre para baixo, impiedosamente. Se o aluno não melhorasse até o final do ano, era só reprová-lo. O mesmo que talvez fizesse um médico que culpasse seu paciente por estar muito doente e ficasse sem nada a fazer, só aguardando, para assinar o atestado de óbito. Para mim, até o fim do fundamental, só há duas disciplinas importantes: língua portuguesa e matemática, porque durante toda a nossa vida, quaisquer que sejam as profissões que escolhermos, elas estarão baseadas em uma ou nessas duas matérias. Eu diria até que especialmente a língua portuguesa, porque até os enunciados de matemática são como enigmas em português que precisam ser decifrados. Para se ter uma resposta, é preciso que se entenda a pergunta. Por isso, é preciso que todos os brasileiros apropriem-se da própria língua, porque o conhecimento está todo escrito, quer no papel, quer na tela, mas está escrito e sempre estará escrito. Se as novas gerações não se tornarem donas da língua portuguesa, se crescerem adultos incapazes de compreender bem o que leem, o futuro delas, o futuro de nosso país, o futuro de todos nós, será triste demais. Por isso, temos de nos esforçar pelo pleno letramento de nossos alunos. Assim, tenhamos em mente que nossa avaliação é um dos mais importantes recursos para localizarmos dificuldades e podermos atuar para levar nossos alunos à plena compreensão de textos e competente transmissão escrita do que está na cabecinha deles. Portanto, nossa avaliação servirá para sabermos o quanto nossas crianças estão sendo capazes de manipular a língua. E aquelas que se demonstraram mal letradas são nosso primeiro alvo. Se elas estão perdidinhas, não há nota baixa que as ajude. Se a avaliação nos mostrou que certo aluno está degraus abaixo na escala do conhecimento, ela nos alerta para pegá-lo pela mão e ampará-lo na necessária subida. Voltemos ao caso médio. Imaginemos que ele diagnostique o paciente e lhe receite certo comprimido que deve ser tomado diariamente durante toda a próxima semana. No caso, ele não marca o retorno do paciente para o dia seguinte, quando apenas um comprimido ainda não terá surtido o efeito que ele espera. Por isso, o retorno só será marcado para o final do tratamento. Do mesmo modo, o professor só poderá programar uma avaliação depois de um bom período de treinamento dos alunos. Lembro-me de uma professora já do segundo grau que disse ter perdido um final de semana inteiro corrigindo provas, preparando aulas, que estava exausto e nem tinha podido dar atenção ao marido.
Mas eu de professora sofre. Ai, meu querido, hoje não, estou com uma dor de cabeça. Eu sou marido de professora e sei bem o que é isso. E essa colega falava com orgulho, pensando que quem ouvia admirava-se por ver uma professora tão dedicada. Coitada, ela se esfalfava enquanto seus alunos farreavam no fim de semana. Quem tem de trabalhar não é a professora, é o aluno. É claro que você não pode corrigir todos os dias o que seus alunos redigem a cada aula, não é? Então, não corrija! É o treinamento do aluno que o fará avançar em seu conhecimento, não sua correção. Suponha que você é um professor de piano e recomenda o treinamento de uma série de acordes e solfejos para uma aluna. Na certa, você não pode transformar-se numa mosquinha para espioná-la em todos os momentos em que ela estiver treinando no piano de armário que ela tem em casa. Só na aula seguinte você a ouvirá e poderá avaliar o progresso que ela tiver ou não alcançado com o treinamento da semana. O que temos de fazer é aproveitar todos os momentos para provocar exercícios de leitura e redação. Você pode fazer, por exemplo, uma piadinha escrita e pedir que um dos alunos a leia em voz alta para a classe. Se ninguém rir, o aluno mesmo percebe que leu mal. Para um aluno ainda com dificuldade de compreensão, faça-o ler uma piadinha em silêncio. Se ele rir, ai que maravilha, era isso que você queria, que ele entendesse. Interessante é aproveitar quando dois meninos voltam do recreio alterados, queixando-se para você de alguma rusga que ocorreu no pátio. Professora, ele me empurrou quando eu estava comendo meu lanche. Nada, professora, foi ele que veio correndo e... Nesse ponto é hora de interromper. Espera, não estou entendendo nada. Cada um volta para sua carteira e escreve o que aconteceu para eu ver quem tem razão. Daí lá vão os dois furiosos, pensando consigo mesmo. Vou escrever tudinho e ele vai ser expulso da escola. Você recebe os textos e reclama. Ai, isso está muito confuso, mal escrito. Desse jeito, você vai ficar sem a razão. E o menino volta para a carteira. Peraí, professora, vou escrever melhor. No final, não importará quem tem ou não razão, porque crianças fazem as pazes facilmente. Mas eles, enquanto suas emoções estavam na flor da pele, entenderão que, na vida, terão de saber defender-se do modo mais preciso que conseguirem. Às vezes, sua classe está excitada, muitas crianças conversando, e você diz, atenção, classe, é permitido conversar. Eles param assombrados e você conclui, mas por escrito, todo mundo vai escrever bilhetinhos um para o outro e o outro tem de responder. E um exercício de redação transforma-se numa brincadeira, num jogo, e você tomará a liderança da classe enquanto eles escrevem os bilhetinhos. Será preciso corrigir esses bilhetes? Claro que não. Elas nem esperariam ser corrigidos, mas como será o colega que lerá sua escrita, ele caprichará ainda mais do que capricharia para você, porque criança é danadinha. Ela poderá gozar o colega dizendo em voz alta, olha, o Joãozinho escreve casa com Z. Da professora ele não teme passar vergonha, pois ela é como mãe. Perdoa sempre, mas os colegas não. Teremos de corrigir qualquer uma dessas propostas? Claro que não. O que importa é que eles foram levados a treinar, emocionalmente envolvidos por essas sugestões. No caso das avaliações escritas, devemos escolher temas interessantes, não é? E que tal? Minhas férias, né? Ou um passeio no zoológico. Que horror, não. Temas como esse que todos nós algum dia fomos obrigados a enfrentar são ideias frias, fora da emoção de nossos alunos. Procuremos ideias mais quentes, mais próximas a eles, como a minha mãe, alguém que eu não gosto, do que eu tenho medo, meu bichinho de estimação. No caso deste último, se alguém disser que não tem bicho de estimação, estimule-o a imaginar, inventar algo. Pode ser um elefante, ou um dragão, um dinossauro, até um bicho inventado. Na proposta de a minha mãe, digamos que na classe haja alguma criança que já perdeu a mãe, e você tem de saber previamente disso.
Na minha opinião, se ela puder escrever a dor que sente, isso a ajudará a purgar sua tristeza. No entanto, se você acha que isso trará problemas, evite sugerir temas assim. Mas procure optar sempre por temas que toquem no emocional dos alunos. Feito isso, como vou avaliar essas redações, hein? Se você, de uma cima de provas, pensar umas 5, verificará que há erros comuns a vários alunos. Isso tem de ser trabalhado logo, antes que se fixe como vício. Mas trabalhamos com leveza, não com nota baixa. É provável que as crianças escrevam: a gente gosta de brincar, sem separar o artigo do substantivo. Propõe então o ditado de um versinho como este: a gente viu o agente correr atrás do espião, mas ele pisou na banana e caiu de bunda no chão. Os alunos rirão com esse palavrãozinho infantil e, ao redigir, terão de fazer uma escolha, por perceberem a semelhança entre agente e agente, e registrarão essa descoberta em sua memória emocional, que é mais profunda do que a racional. Outro erro comum é a confusão entre em cima e embaixo, quando os alunos juntam em cima e separam em embaixo. Neste caso, levante o indicador e o médio em V e diga: notem que em cima é sempre separado, enquanto em embaixo está sempre junto. E daí pode até brincar. Mas cuidado para não apontar para baixo. Hein? Muito comum também é a confusão do pretérito com o futuro perfeito. Quando as crianças escrevem: ontem as crianças brincarão no pátio, porque os fonemas am e ão soam muito igual. Nesse caso, de pouco adiantaria um reforço da aula de conjugação verbal. Pensando nisso, eu publiquei um poeminha em meu livro Mais Respeito, Eu Sou Criança, que recomendo que você peça para a classe inteira lê-lo em voz alta, cantando com a música de Ciranda Cirandinha. Ficaria assim: os cantores e as cantoras vão cantar sua canção. Se cantaram no passado, no futuro cantarão. As velhinhas tão doentes tomam mel com agrião. Se tossiram no passado, no futuro tossirão. Esses dois namoradinhos não querem ficar na mão. Se beijaram no passado, no futuro beijarão. Essa estratégia ficará gravada na memória emocional das crianças e o problema terá sido resolvido como uma brincadeira, não de modo sério. Para combater erros gerais desse tipo, vamos sempre usar algo leve, mais humorado. Procure usar jogos, brincadeiras, piadinhas para gravar as correções na memória emocional de seus alunos. Em meus tempos de ginásio, o Fundamental 2 do meu tempo, a minha professora de português, para que não nos esquecêssemos dos verbos de ligação, propôs que decorássemos a palavra seres paper confi. Com isso, eu para sempre lembraria dos verbos ser, estar, parecer, permanecer, continuar e ficar. Na verdade, nem sei o quanto esse conhecimento me ajudou a escrever literatura. A nota da avaliação pouco ajuda nossos alunos. Eles precisam melhorar e para isso tem de treinar. Use todos os momentos para propor leituras e escritas. Ajude seu aluno a acertar. A avaliação serve para você verificar o que deve fazer para ajudá-los a melhorar. E eles precisam saber que estão melhorando. Digamos que você está trabalhando com uma classe de terceiro ano, com aluninhos aí de 8 anos. No começo do ano, proponha certo tema de redação e guarde tudo. No final do ano, proponha novamente o mesmo tema e, dessa vez, entregue ambos os textos para os alunos, para que eles mesmos percebam o quanto melhoraram durante aquele ano. Ajude-os a acertar, principalmente aos piores. Ninguém pode ficar para trás. Todos têm direito a crescer na vida, a construir um mundo melhor para si e para os seus. Os políticos sozinhos não levarão meu país rumo ao topo do mundo. Precisamos ter os brasileirinhos que você está educando e fazendo conquistar o conhecimento. Eles farão o Brasil grande com o que eu sonho. E você é que está construindo esse futuro. O professor, você é a minha esperança. Eu acredito que minha profissão é a de plantador de esperança. Eu acredito nisso. É por isso que eu escrevo. É por isso
que eu vivo. Obrigado.